amado da nossa alma esteja com todos nós. Eu gostaria, dessa feita, trazer aos irmãos o compartilhar da palavra de Deus. Vamos estar fazendo a exposição do Salmo 4. Eu gostaria que você tomasse posse da palavra de Deus nesse momento e acompanhasse a leitura do Salmo capítulo 4. Vamos todos abrir a palavra de Deus, Salmo capítulo 4. Diz assim a palavra de Deus: responde-me quando clamo, ó Deus da minha justiça. Na angústia me tens aliviado. Tem misericórdia de mim, ouve a minha oração. Ó homens, até quando tornareis a minha glória em vexame, e amareis a vaidade, e buscareis a mentira? Sabei, porém, que o Senhor distingue para si o piedoso. O Senhor me ouve quando eu clamo por ele. Irai-vos e não pequeis. Consultai no travesseiro o coração e sossegai. Oferecei sacrifícios de justiça e confiai no Senhor. Há muitos que dizem: quem nos dará a conhecer o bem? Senhor, levanta sobre nós a luz do teu rosto. Mas alegria me puseste no coração do que a alegria deles, quando lhes há fartura de cereal e de vinho. Em paz me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, só Tu me fazes repousar seguro. Até aqui. Que Deus aplique a Sua palavra no nosso coração. Vamos ainda orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, do mar e tudo que neles há, Senhor da glória, nesta hora, Senhor, pedimos a Tua bênção, Tua misericórdia. Estamos aqui fazendo o Teu trabalho para comunicar o Evangelho de Cristo. Senhor, abençoa a Tua igreja nesse momento, abençoa a nossa vida, abençoa nesse momento estaremos meditando na Sua palavra. Que o Senhor tenha compaixão de nós, de Sua igreja, perdoando os nossos pecados, e em Jesus nos abençoando, Senhor. Ó Deus, esta é a nossa oração, na dependência do Senhor que oramos, assim em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, meus prezados, o Salmo 4 faz parte da primeira divisão das 4 partes da composição, da arrumação do livro dos Salmos. O Salmo 4 é de autoria davídica. Diz aqui: ao mestre de canto com instrumento de cordas. Então o Salmo 4 é de autoria davídica, de autoria de Davi. Os salmos faziam parte do cantor cristão judaico. Na adoração a Deus, eles ofereciam cânticos espirituais, não cantando outra coisa a não ser os salmos ao Senhor. Falando ainda em salmo, muitos de nós não sabem aquela expressão do Halel, chamado Aleluia. Muitos de nós não conhecemos a expressão do Halel. O Halel é um conjunto de salmos que os judeus cantavam na época de Jesus, tinham o costume de cantar, que ia do 113 ao 118, né? E os judeus costumavam cantar na época de Jesus. Foi utilizado pelo próprio Senhor e os apóstolos na Santa Ceia, na Ceia do Senhor. Nós temos lá aquela referência nos Evangelhos. E tendo cantado o hino, foi para o Monte das Oliveiras. Então, o cântico dos salmos era um costume judaico, e o Halel fazia parte dessa questão do costume judaico. Agora aquela questão, que diz: que hino foi este que Jesus cantou? Tendo cantado o hino, foi para o Monte das Oliveiras. Sabemos, meus irmãos, com toda certeza que foi um salmo do Halel, do 103 ao 118. Não sabemos qual, mas com toda certeza nós temos aqui a referência histórica, de que o Senhor cantou um dos salmos do Halel. A tradição reformada entende que o cântico dos salmos faz parte do culto ordinário de Deus e que, portanto, devem ser cantados e inseridos na liturgia como cântico inspirado do Senhor. A palavra de Deus fala, lá nas cartas de Paulo: salmodiai ao Senhor com graça no coração. Então, o cântico do salmo deveria ser cantado, deveria ser inserido na liturgia do culto ao Senhor, no culto público, no culto solene a Deus.
Então eu queria com os irmãos compartilhar no Salmo 4 3 verdades aqui, dessa feita, né? Dou um tema ao texto aqui, verdades em tempos de angústias. Eu queria trazer com os irmãos essa meditação, que estaremos fazendo a exposição desse Salmo 4, que Deus nos ajude, né? Com o tema, verdades em tempo de angústia. E qual a primeira verdade que podemos extrair do Salmo 4? A primeira verdade, meus irmãos, é que em tempo de angústia, a intervenção da graça divina em tempo de crise. Então, a primeira verdade é que é a intervenção da graça divina em tempos de crise. Deus intervém com sua graça. O versículo 1 diz: responde-me quando clamo a Deus da minha justiça, na angústia me tens aliviado, tem misericórdia de mim e ouve-me a minha oração. Então, em tempo de angústia, nós temos a intervenção da graça divina em tempo de crise. E nós temos precisado, nós estamos carecidos dessa intervenção da graça de Deus no tempo que nós temos passado. Que Deus intervenha com a sua graça. O salmista tem como Deus o Deus da sua justiça, né? O salmista tem a clara convicção de que mesmo ele passando a aflição, nunca existiu o desamparo da graça de Deus. O salmista, o rei Davi, nunca passou de longe, nem de longe passou, que ele estava desassistido do amparo da graça de Deus. E a igreja, nesse momento que nós temos passado, de maneira alguma está isenta do amparo da graça de Deus. Que maravilha! Na angústia me tens aliviado. O rei Davi disse isso. O salmista ainda disse mais: mesmo na angústia, no meio da aflição, ele podia contar com os ouvidos atentos de Deus. Que maravilha, meus irmãos! Em tempo de crise podemos contar sim com a intervenção da graça de Deus. Deus intervém com a sua graça, livrando da angústia, livrando da aflição. Que maravilha! Temos um Deus que não desampara o seu povo no meio da fornalha, no meio do problema. Temos um Deus misericordioso, um Deus gracioso, um Deus que envia socorro em tempo oportuno. Ele alivia o sofrimento do seu povo em meio à angústia. Que maravilha saber que nós temos um Deus que é gracioso, um Deus que intervém com graça e poder na nossa angústia, nos nossos dilemas, nos nossos apertos. Deus intervém com a sua graça. O salmista diz: responde-me quando eu clamo ao Deus da minha justiça, na angústia me tens aliviado. Tem misericórdia de mim e ouve a oração. Então o rei Davi está aqui, abrindo seu coração e reconhecendo que no meio da angústia, Deus intervém com a sua graça, enviando socorro, enviando alívio para as suas dores. No meio da angústia, temos os ouvidos atentos de Deus a nos escutar. Que maravilha, meus irmãos, saber que nós temos da parte de Deus seus ouvidos atentos. Nós temos um Deus ouvidor, um Deus que está pronto a ouvir o clamor dos seus filhos, um Deus que está pronto a acudir o clamor, a invocação dos seus filhos. Então, só nos resta orar, só nos resta invocar o Senhor, só nos resta rogar o Senhor, gemer se preciso for, pois temos um Deus que é ouvidor, um Deus que escuta. Então, meus irmãos, não importa o quão quente esteja a fornalha, não importa o quão quente esteja a fornalha, não temamos, não temamos. Jesus está no meio da fornalha, seja no fogo ou fora do fogo. As aflições sempre lhe convidarão para estar conosco. Então, meus irmãos, quando a igreja passa por uma aflição, saiba, as aflições é um convite para que Deus venha estar conosco,
como Sadraque, Mesaque e Abednego. Nós passamos aperto, estamos passando essa pandemia, mas Deus está enviando a sua graça, seu amparo, seu cuidado no meio da tormenta. Então as aflições é um convite para que Jesus esteja conosco. O apóstolo Paulo diz: quando sou fraco, aí é que eu sou forte, porque o seu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. Que bênção! O Senhor está conosco no meio da fornalha. Então Deus intervém com a sua graça, socorrendo, dando alívio ao seu povo. Essa é a primeira verdade. Em tempos de angústia podemos contar, meus irmãos, com a intervenção santa da graça de Deus na vida do seu povo, da sua igreja. Temos a segunda verdade. Em tempo de angústia, a intervenção divina se faz necessária por conta da tamanha vileza e maldade dos homens maus. O verso 2 diz: ó homens, até quando tornareis a minha glória em vexame, e amareis a vaidade, e buscareis a mentira? Meus irmãos, em tempo de pandemia, de crise, Deus precisa intervir por causa da tamanha vileza do coração dos homens maus. É necessário que Deus intervenha, sabe, para poder mudar o quadro, o estado. Os homens, com seus projetos iníquos, quando oprimem o pobre, insulta a Deus que o criou. Então os homens têm oprimido. Nós estamos passando isso, nós sabemos que de tempo em tempo Deus envia suas pragas, seus juízos, para agrilhoar as nações em grilhões de ferro, para abater o soberbo, para abater o arrogante, e dar graça à igreja, purificar a igreja. Os homens maus é uma afronta aos céus. Os homens maus é uma afronta aos céus. Eles provocam por sua excessiva corrupção, quando tenta tirar vantagens, nem que para isso sirva de oprimir o pobre. E Deus é justo, Deus é justo. Deus é justo e ama a justiça. Então esses homens maus que oprimem o pobre, Deus se levanta em favor do pobre, em favor do necessitado. Então, em tempos de calamidade, em tempos de crise, Deus se faz necessário que Deus intervenha por causa da tamanha vileza e maldade dos homens. Eles dizem: rompamos seus laços, sacudamos de nós as suas algemas. Os homens maus não querem comunhão com o Eterno, não querem comunhão com Deus, não querem comunhão com a verdade que é o próprio Senhor Jesus. Por quê? Porque as suas obras são más. Eles não vêm para a luz porque serão reprovados, eles odeiam a luz. E por conta disto, meus irmãos, minhas irmãs, a vileza de seus corações não é para outra coisa a não ser para mudar, tornar a glória da verdade divina em vexame, pois eles amam a mentira. O homem mau ama a mentira, o homem mau ama a vaidade. O verso 2 diz: ó homens, até quando? Até quando? Até quando tornareis a minha glória em vexame, e amareis a vaidade, e buscareis a mentira? Então veja, é necessário que Deus intervenha para fazer calar, acabar esses homens maus. Por conta dessa tamanha ignomínia, Deus se ri deles, Deus zomba do seu escárnio, porque Deus sabe que os dias deles estão próximos, os dias do homem mau estão próximos. O verso 2 do Salmo 2 diz: ri-se aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles, na sua ira a seu tempo lhes há de falar, e no seu furor os confundirá. Os homens estão aí fazendo, pintando e bordando, pensando que Deus está vendo, mas o Senhor provará cada um. O Senhor provará cada um, e diz: Deus ri, Deus zomba dele dos céus, na sua ira. Deus ao seu tempo lhes há de falar, e no seu furor os confundirá. Então, meus irmãos, em tempo de calamidades, é necessária a intervenção de Deus, é necessário que se faça a intervenção de Deus, por conta da tamanha vileza, da maldade dos homens. Lembra, lá no Antigo Testamento, o dilúvio com Noé, a iniquidade tinha crescido, e Deus ficou muito irado, disse para Noé fazer a arca. Entrou Noé, entrou sua família, os animais, e os homens maus ficaram lá fora.
e veio o dilúvio e tomou a todos. Tamanha ira o Senhor derramou. Ah, meus irmãos, Deus é contra o homem mau. E Deus, por certo, vai intervir, debelando o homem mau. Mas temos ainda a terceira verdade e última do Salmo 4. É que em tempo de angústia, temos da parte de Deus seu olhar gracioso e seletivo, apesar de não fazer acepção de pessoas. Meus irmãos, em tempo de angústia, tenhamos certeza, a convicção que temos da parte de Deus o seu olhar gracioso, o seu olhar misericordioso, o seu olhar bondoso, seletivo, apesar de não fazer acepção de pessoas. Versículo 3 diz: saber, porém, que o Senhor distingue para si o piedoso. O Senhor me ouve quando eu clamo por Ele. Que bênção! No meio da aflição, da angústia, podemos contar não só com os ouvidos do Senhor, mas também com os seus olhos de graça sobre nós. Deus está com os seus ouvidos e os seus olhos de graça sobre nós, o seu povo, sobre a sua igreja. Deus distingue para si o homem piedoso. É bem verdade que não é por conta de justiça própria praticada por nós, mas é por conta de Cristo, por causa de Jesus. Deus olha para a sua igreja, Deus guarda a sua igreja, Deus fortalece a sua igreja por causa de Jesus. E por isso o Senhor tem sobre nós o seu olhar de graça sobre nós, o olhar de misericórdia no tempo da angústia, no tempo da aflição. Nenhuma glória, meus irmãos, a nós, nenhuma glória ao homem. O Salmo 115:1 diz: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória, por amor da tua benignidade e da tua fidelidade. É a benignidade de Deus que faz com que o seu olhar de graça esteja sobre nós. É a fidelidade de Deus que faz com que o seu olhar de misericórdia esteja sobre nós. Nenhuma justiça praticada por nós, mas por conta de Jesus, nós podemos contar sim, meus irmãos, com o olhar de graça de Deus sobre nós. O Senhor distingue para si o homem piedoso. Bem algum sonega aqueles que andam retamente. Que bênção! Deus não sonega, meus irmãos. Bem algum aqueles que andam retamente. Se eu e você temos feito a vontade do Senhor, temos procurado andar retamente, saiba, nenhum bem nos será sonegado. Por amor a Jesus, Deus derramará a sua graça, derramará o seu socorro, o seu livramento. Em tempos de angústia, podemos contar sim, meus irmãos, com o olhar gracioso de Deus sobre o seu povo. Temos o olhar gracioso de Deus sobre a nossa vida, sobre a sua vida. Você não está desassistido, nós não estamos desassistidos nesse momento. Nós temos o olhar gracioso de Deus sobre nós. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Deus conhece o caminho dos justos, mas o caminho perecerá. No meio da aflição contamos, no meio da angústia e da aflição podemos contar com a intervenção da graça divina, auxiliando seus servos e repreendendo seus inimigos. Podemos contar a intervenção divina na erradicação, remoção dos homens maus. Podemos contar ainda, no meio da angústia, contar com o olhar gracioso de Deus, que distingue o seu povo do restante do mundo. O olhar gracioso de Deus distingue o seu povo do restante do mundo. Temos um Pai amoroso. Eu queria fazer umas considerações aqui para concluir a nossa prédica. A primeira aplicação que eu faço para no meio da angústia é que podemos contar com o Deus ouvidor. Precisamos entender, Deus está escutando o seu povo. Deus está escutando a oração do seu povo. Deus está escutando os rogos do seu povo. Então, não desprezemos este meio de graça, instituído por Ele mesmo. Oremos ao Senhor, invoquemos ao Senhor, bombardeemos o céu com orações, cheguemos junto ao trono da graça em plena confiança, para alcançar misericórdia em tempo oportuno, socorro e graça em tempo oportuno. Segundo, em tempo de angústia, lembre-se, Deus livra o seu povo da angústia e castiga e retribui o homem mau.
Deus é assim, Deus livra o seu povo e castiga os homens maus. Terceira e última aplicação, sendo nós regenerados pelo Senhor, né? Propriedade exclusiva do Senhor Jesus, sobre a gente, meus irmãos, repousa o olhar gracioso de um Deus fiel. De um Deus fiel, fiel a Ele mesmo. Deus empenhorou a sua palavra. Deus empenhorou a sua palavra. Lá em 2 Crônicas 7,15 diz: estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Deus empenhorou a sua palavra. Então, por causa da sua fidelidade, a sua palavra, Deus nos ouve. Estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Então saibamos, em tempo de angústia podemos contar com o olhar gracioso do Senhor, com o ouvido gracioso do Senhor. Eu queria concluir, já concluindo, tens ouvido, é uma afirmativa do salmista, tens ouvido, Senhor, o desejo dos humildes, diz o salmista. Tu lhes fortalecerás o coração e lhes acudirás. Meus irmãos, minhas irmãs, que texto preciosíssimo. Salmo 10, 17. Tens ouvido, Deus tem ouvido, Deus não está esquecido de nós. Tens ouvido, Senhor, o desejo dos humildes. Deus tem ouvido o meu desejo, o teu desejo. Tu lhes fortalecerás o coração e lhes acudirás. Que graça, meus irmãos, é pensarmos nesse Deus de misericórdia. Então, que o Senhor continue a ouvir o clamor da sua igreja, enviando socorro aos humildes, fortalecendo o coração do seu povo, com esperança do céu, esperança da glória, esperança de Cristo. Aqui não é nossa morada, meus irmãos, aqui não é nossa morada. A nossa morada é o gozo, é o descanso eterno dos santos. Que Deus fortaleça a esperança. Buscar e pensar nas coisas que são do alto, não nas coisas que são daqui da terra. Que bênção! Então, que Deus envie, que Deus nos acuda, enquanto aqui estivermos enfrentando ou não situação adversa. Que Deus, assim por sua graça, nos abençoe e aplique ao nosso coração a sua palavra. Senhor Deus Todo-Poderoso, queremos dar graça pela tua palavra, Senhor, porque tu és um Deus de misericórdia, um Deus de graça. Nesta hora pedimos que o Senhor nos abençoe, abençoe o teu povo, derrama graça, poder sobre nós. Deus, graças te damos que nós temos o olhar gracioso do Senhor, nós temos o ouvido misericordioso, ouvido. O Senhor é um Deus ouvidor, que escuta a oração do seu povo, é o Deus que retira o seu povo no momento certo da aflição e retribui e castiga os homens maus. Queremos te dar graça, Senhor, porque tu és o nosso Deus, o nosso amparo. Oramos assim em nome de Jesus, pedindo a tua bênção no decorrer dessa semana. Oramos assim em nome de Cristo, com nossos pecados. Amém.